Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual a hora que você está vendo este vídeo, mas hoje estamos dando início ao nosso podcast Conexões que Transformam. É um prazer imenso ter você aqui conosco. E para você que está ao vivo, seja muito bem-vindo. Fique conosco, que hoje nós vamos aprender muito e hoje é estreia. E aqui, meu amigo, eu não estou só. Claro, podcast eu estou com meu amigo, meu irmão, pastor Carlos Pereira. Meu irmão, e aí, como é que tá? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na abertura do nosso podcast. Fique aí conosco. Você pode estar acompanhando aí no Instagram, mas você pode já ir também para o YouTube. Mas, com certeza, muita coisa boa. Estaremos falando sobre conexões. Iremos tratar sobre as primeiras conexões da vida, os primeiros contatos que nós tivemos. Enfim, experiências espirituais que transformam, que nos moldam, que nos burilam. E aí estaremos aí, juntamente com você. Fique aí conosco e com certeza tem muita coisa boa para vir. Mojan. Então, hoje é um dia muito assim, especial, porque é um projeto de vários anos que nós viemos, né, Carlos? Isso. Sonhando com esse projeto de um dia a gente fazer um trabalho como esse. E aí, pessoal, a gente quer, antes de tudo, dar glória a Deus por isso, porque é um projeto que nasceu, ele foi concebido, ele está sendo concebido hoje, de fato, né? Primeiro nasceu na nossa mente, não foi, Carlos? Isso mesmo. E hoje ele está aqui, de fato. E aí nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. A gente entende, nós entendemos que sem Deus a gente não chega a nenhum canto. Então, queria pedir para o nosso amigo e irmão Carlos Pereira, pastor, para ele orar por nós e a gente dar início, começando falando com a pessoa certa. Então, fica conosco. Como o Carlos falou, hoje vamos falar muitos temas. Esses vídeos que nós vamos postar aqui, os nossos podcasts, vão tratar sobre inteligência emocional, que Carlos conhece bem o tema aí. Falar sobre finanças, algo que a gente gosta também. Espiritualidade, que é um tema que permeia todas as nossas vidas. E muita coisa boa pela frente. Então, Carlos, por favor, meu irmão, ora por nós, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai nosso que estás no céu. Senhor, a Ti pertence toda a honra, toda a glória, toda exaltação, toda a majestade, Senhor. Tu és o Deus soberano, transcendente, emanente. E a Ti, Senhor, entregamos a nossa vida. Amém. Entregamos, Senhor, esse podcast. Entregamos aqueles que vai estar ligado conosco, Senhor. Que nós sejamos instrumentos Teus, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que Teu Espírito nos faça canal de bênção na vida, Senhor, daqueles que estão a estar conectados conosco. Pai, em nome de Jesus, Te apresentamos, Senhor, o irmão Jean, enfim, Pai, toda a nossa família. Nesse momento, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, toda a glória seja a Deus, mas nós temos pensado qual o tema que seria o nosso podcast. E nós entendemos que conexões que transformam, ele tem tudo a ver, né, Carlos, com o que a gente quer falar aqui durante as nossas próximas lives, durante os nossos próximos podcasts, porque conexões, ela é muito importante hoje, a gente fala muito, é um assunto que está muito em voga, certeza, não é isso, Carlos? Com certeza. E por que a gente falar sobre conexões que transformam? Jean, eu acho que nada acontece sem conexões. Hoje a gente está ligado, a gente está assim conectado, onde a gente chega, a gente quer a senha do celular porque quer se conectar, enfim. Mas nós iremos tratar sobre uma conexão e a gente sabe que existe o céu, que a gente sabe que são 3 letrinhas que significa o celular, né? Existe o céu, que são 3 letrinhas, que é C-E-U. Então são 3 letrinhas e dois extremos, né? O celular, que nos conecta, é verdade, e o céu. Esse que a gente precisa estar conectado. As nossas conexões, o que iremos tratar aqui, claro, que não podemos deixar, estamos usando todo o meio de tecnologia, mas estaremos conectados pensando mais nesse céu, pensando em Deus, pensando nessa conexão que é o olhar nos olhos. Foi isso que Pedro disse para o paralítico quando ele ia entrando na Porta Formosa. Pedro disse para eles: olha aqui nos meus olhos, conecta comigo aqui. E quando ele conectou com aquele paralítico, houve um milagre. Então, eu acredito, sem conexão não há milagre.
vivemos hoje desconectados quando se trata de relacionamento, quando se trata de pessoas. E é importante que a gente trata, a palavra conectar, ela vem do prefixo nexo, conexo. Então, vem de conectar, vem de unir, vem de ligar, vem de estar junto, vem de algo mais do que simplesmente estar de mão dada, mas estar com o coração ligado. E essa conexão nós iremos tratar aqui. Claro que a primeira conexão que é imprescindível na nossa vida para que tudo dê certo é a conexão com Deus Todo-Poderoso. Essa comunhão que a gente precisa tratar aqui e antes de qualquer coisa. Carlos, tu falando aí sobre esse assunto, e isso é muito importante, essa conexão com o céu. Hoje nós temos na era da chamada tecnologia, né? Na hora do avanço, na era onde tudo a gente faz por intermédio da internet. Então, o celular, ele é essa, vamos dizer assim, ferramenta que nós temos hoje, que ela nos conecta realmente com tudo e com todos. Você veja que, se nós fôssemos citar aqui alguns exemplos, ela nos traz conexão com pessoas que estavam longe, fez a gente se aproximar delas, e a gente consegue hoje, Carlos, comprar passagem aérea, nós conseguimos hoje fazer investimentos, nós hoje conseguimos fazer consultas médicas, tudo através da conexão, não é assim? É verdade. Então, é verdade. Conexões que transformam. E aí, para que a gente possa entrar mais a fundo nessa questão de conexão com o céu, com Deus e mais a fundo, eu pensei aqui, qual foi a conexão, algo que na tua própria história assim, de vida, que fez você se conectar mais com Deus? Tem algum fato assim, interessante na tua vida que você diz assim, poxa, Jean, isso aqui me fez mais se conectar com a minha esposa, me conectar melhor com os meus filhos, me conectar mais com a minha saúde, com as minhas emoções, ou até mesmo com Deus, enfim. Fique à vontade. Jean, voltando mais uma vez à questão do céu e do céu, né? Eu acho que você entendeu. O céu, o celular, e o céu de Deus. Estamos tratando de conexões, claro que a gente trata de conexões, a gente pensa muito nessa conexão da tecnologia, mas é importante a gente entender que essa conexão do céu com Ele pode nos desconectar da conexão do céu. E a gente sabe que isso tem acontecido, né? Se nós, pela manhã, a gente entendesse que o céu, o celular, né? Que a gente logo cedo vai lá e olha a mensagem, que muitas vezes nos desconecta com o céu, que esse céu de Deus, que é aquele céu que a gente tem uma promessa de ir para lá. Mas falando em conexão, e eu disse, quando a gente fala de conexão, está ligado a vínculo, a unir. E essa conexão a gente já começa desde o ventre, desde a barriga da nossa mãe, né? A gente já vem conectado, né? Conectado com a nossa mãe, enfim, todo aquele processo que a gente passa de conexão com pai e mãe. Mas existe uma conexão que eu acho que é imprescindível na nossa vida. E aí eu falo de cada um de nós precisamos ter um marco, uma referência. E essa referência, assim como Abraão teve no monte com Isaac, assim como Moisés teve no Horebe, assim como Jacó teve no Val de Jaboque, existe uma referência de uma conexão diferenciada que todos nós precisamos ter com Deus, uma experiência com Deus. Que é essa conexão que a gente precisa ter com o Criador, porque é Ele, né, que é o ápice de todo o pensamento, é a focalização de toda a força, é Ele a fonte de tudo. É Ele que, por Ele, nele, para Ele são todas as coisas. E como disse Paulo no seu discurso filosófico, ele disse que nele nós se movemos, nele nós existimos e nele nós vivemos. Então não tem como se desconectar com Deus. Só que essa conexão, ela precisa ser cada dia trabalhada na nossa vida, né? A nossa vida devocional. E eu lembro-me que teve um episódio na minha vida que eu acho que foi esse momento que foi um start de conexão na minha vida. Foi quando eu era muito jovem e eu estava no ciclo de oração. E aí uma irmã, dirigente do ciclo de oração, me deu a oportunidade de pregar. E quando eu estava pregando, eu recebi assim uma porção de Deus na minha vida, sabe? Um revestimento do Senhor muito forte. Naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei línguas estranhas, eu fui revestido de um poder. E desde então, essa conexão que eu nunca mais deixei perder na minha vida.
Então, assim, a gente se emociona falando dessas coisas boas do céu, mas foi naquele dia que eu entendi que existe um transcendental, que existe um sobrenatural, que existe uma conexão que não nos abandona, não nos deixa, é uma conexão que está ao nosso lado, que está ligado, sabe? Aí eu me abracei como Jacó abraçou com o anjo, e até hoje ele tem estado ao meu lado, e como diz Hebreus capítulo 13, não tem me deixado só, não tem me desamparado, isso tem estado comigo todos os dias da minha vida. E essa conexão, como disse Levítico, é um fogo que não pode se apagar. E aí, e outras conexões. Já a questão emocional, eu me lembro também, na Covid, quando eu fui acometido de Covid, e a Meliane também foi acometida de Covid, e aí, naquele dia, eu estava cercado pelos meus filhos, Carliene, Netinho, enfim, e eu acho que naquele dia eu comecei a entender que eu precisava de uma conexão emocional também. Porque, às vezes, a gente precisa entender que a espiritualidade, e a gente vai trabalhar isso muito aqui, irmão Jean, espiritualidade e emoção, que é importante demais essas duas linhas, porque a maioria dos nossos problemas, às vezes, também não são espirituais, são emocionais. Sim. E aí eu me lembro que eu estava com Covid, aliento com Covid, e aí teve uma hora que Netinho verificou a questão da pressão de Eliane, e viu também que a pressão estava caindo, enfim. E teve um momento que ele pensou em entubar ela, certo? E aí, naquele momento, eu comecei a entender o poder da gratidão e como isso traz uma conexão com Deus. Eu comecei a agradecer a Deus, consciente que ia morrer naquele momento com a minha esposa, mas eu disse, Deus, eu vou morrer, tu é bom, porque eu vou morrer ao lado da minha esposa, na minha cama, cercado pelos meus filhos que eu amo, e na minha casa. Então, assim, naquele momento eu entendi que a gratidão é muito mais do que circunstâncias de bem, de bom, de coisas boas que acontecem na nossa vida. E eu comecei a agradecer a Deus. E naquele momento, aquela gratidão foi como uma força, foi como uma conexão, sabe, que trouxe de volta a saúde da minha esposa e a minha. Então, são experiências de conexões com Deus, de conexões emocionais. E eu comecei, a partir daquele dia, a estudar sobre inteligência emocional. E muita coisa mudou na minha vida, né? A gente é um ser em reforma, justo como a luz da aurora. Mas ali, aquelas conexões foram 2 marcos na minha vida, né? Eu chamo isso de ponto de referência. Sim. Ponto de referência, que a gente, a partir daquele momento, a gente começa a ver a vida com os outros olhos. Com outros olhos. É como aquele start, né? É o start que dá, e a gente vê que precisa fazer um upgrade, recalcular rota, que a gente precisa rever conceitos. Isso. E isso eu acho que é importante na nossa vida. Beleza, Carlos. Você falando sobre isso aí, me fez aqui pensar um pouquinho, fazer uma viagem. Mas antes que eu diga o que eu estou pensando aqui, eu quero convidar você que está vendo esse vídeo, esse podcast ao vivo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo que está realmente conosco. Olha, estamos aqui, estou gostando. Enfim, dá um oi aí pra gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, porque às quinta-feira, às 20 horas, vai ter sempre conexões que transformam. E você que está no nosso Instagram, muito obrigado por estar aqui também conosco. E, Carlos, e quando você falava sobre isso aí, me fez lembrar de um fato, e eu quero falar um pouco aqui dessa minha conexão com Deus, Carlos. E nós entendemos que a espiritualidade, com certeza, ela é uma área extremamente importante, por que não dizer a mais importante, Carlos? Com certeza. Que nós temos. E aí, por mais que eu seja cristão, eu sirvo ao Senhor faz 35 anos, e eu sempre tive uma relação com o Senhor, uma família linda, mas tinha uma área na minha vida, Carlos, tinha uma lacuna na minha vida, que isso me trazia problemas sérios. Era o problema com a área financeira. Isso foi para mim uma coisa que assustava. Por quê? Por mais que eu fosse uma pessoa cristã, conhecesse a palavra de Deus, por mais que eu tivesse um casamento, uma bênção, saúde bacana, enfim, um bom trabalho, um bom emprego, eu tinha uma dificuldade, uma carência nessa área financeira. E houve um fato comigo, há anos atrás, em que eu cheguei em um posto para colocar gasolina no meu carro, e isso foi um fato que me marcou muito. A minha esposa, ela tem uma empresa,
E eu cheguei no posto, eu lembro como que fosse hoje. A minha sogra ainda era viva, ela estava conosco no carro. E eu tinha R$1,50 para botar de gasolina no carro. E ela tinha R$1 e a minha esposa também tinha R$1. E ali, naquele dia, eu botei aquela gasolina, voltei para a loja, Carlos, e eu falei com o Senhor naquele dia. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida financeira? Por que eu não avanço nessa área? E foi a partir dali que eu busquei uma conexão maior com o Senhor, sim, mas Ele me deu graça e me deu sabedoria e me orientou e me fez entender que através da educação financeira, através de ler livros, comprar cursos, de estudar mais o tema à luz da Bíblia, eu tive uma conexão muito importante. O Senhor me fez entender que eu precisava me conectar melhor com essa área. E eu posso dizer que houve uma melhora significativa. E eu dou graças a Deus por isso. Isso é extremamente importante quando a gente fala sobre essas nossas conexões. Aí eu pergunto para você que está ouvindo e vendo nós aqui agora nesse podcast. Quais foram ou qual foi a conexão que você teve assim forte e impactante? Ou faço outra pergunta. Você já de fato se conectou com Deus, que é a conexão mais importante? Não. Mas aí, Carlos, eu quero partir para um outro ponto extremamente importante. Você trouxe aqui para a gente essa questão da conexão com o espiritual, com Deus, que é extremamente importante. Com certeza. É o mais importante. Mas também, eu diria assim, você vai me corrigir se eu estiver errado. Certo. Existe uma outra conexão que eu considero extremamente importante, que é com a família, com a esposa, com os filhos. E o que dizer dessa conexão? Eu vou mandar também um alô aqui para o pessoal que está no Instagram. Deus abençoe vocês aí. Um abraço em todos, uma boa noite. Continue ligado conosco aí. É uma satisfação tê-los conosco aqui também nesse podcast, tá bom? Deus abençoe. Mas já, antes da gente partir para a família, eu acho interessante a gente só se ater um pouco nessa questão dessa conexão com Deus ainda. Só um detalhe. Porque eu acredito que a vida é uma conexão. Sim. A conexão espírito, alma e corpo, né? Essa conexão, espírito, alma e corpo. Nessa conexão que a gente tem espírito, alma e corpo, é interessante a gente viver bem com Deus, com a gente e com os outros. Sim. Porque eu não vou viver bem com os outros se eu não viver bem com Deus e viver bem comigo mesmo. Perfeito. Apesar de que, hoje, dentro da autorresponsabilidade, há 4 pessoas ou 3 pessoas que a gente sempre culpa elas pelos nossos fracassos. Às vezes a gente diz que é Deus, não é porque Deus não quis, não é porque alguém não me deu oportunidade, né? Alguém não me deu oportunidade, por isso que eu... E às vezes você culpa, quem sabe, até o diabo. Não estou defendendo ele, nem sou advogado dele, Sim. Mas você está sempre culpando o diabo. Mas é importante que antes de nós falarmos sobre autorresponsabilidade, sobre família, a gente ficar em Deus ainda. Por quê? Porque eu acho que Deus é o princípio de tudo. E a religião hoje, ela de uma certa forma, ela traz alguns... Porque a forma como eu vejo Deus afeta a minha forma de eu adorá-lo. Em algum momento dessa conexão, principalmente no legalismo, na religião, a gente pode ter desconectados com Deus por alguma frustração. Por isso que nós vamos trabalhar também essa questão da espiritualidade e as emoções. Porque eu conheço muitas pessoas hoje, por exemplo... Qual é a sua visão de Deus? Para que eu esteja conectado nele, qual é a sua visão de Deus? Eu posso ter uma visão de Deus, de um policial onipotente, que está sempre com um cacetete na mão sem misericórdia, para acertar-me no primeiro fracasso. Isso. E era isso que o povo de Israel tinha, quando Moisés, ele dizia que não queria se aproximar de Deus, e Moisés disse, não, eu vou me aproximar de Deus. E Moisés, quando se aproximou de Deus, viu que Deus era um Deus zeloso, misericordioso, um Deus amoroso. Então, a visão que você tem de Deus pode afetar a forma de você adorar Ele. Então, qual é a visão que você tem de Deus? A visão que você pode ter, a visão de Deus, é a visão do seu pai, que foi um padrasto, ou que foi, né, aquele homem carrasco, que lhe tratou, deixou feridas emocionais profundas, que você... canalizou isso para o seu relacionamento com Deus. Isso. Talvez sua visão de Deus é um Deus mercantilista.
é o Deus das religiões. Você tem que dar para receber o milagre. Você tem que fazer um sacrifício para receber o milagre. Que isso é o Deus mercantilista, que esse Deus mercantilista nos desconecta de Deus. É aquele Deus que eu tenho que dar para poder receber. Isso é o Deus mercantilista. Ou o Deus 100% sem misericórdia. O Deus inflexível. O Deus que não é gracioso. Então, essa minha conexão com Deus é importante, a gente se reconectar com Deus, entender o que Ele é para nós. Dentro dos atributos de Deus, a gente sabe que Deus ele é transcendente, emanente, Deus é onipotente, onisciente. Mas uma das coisas que eu acho que a gente tem mais difícil de entender com Deus, dentro dessa conexão, Jean, é a emanência de Deus. É como Deus nos ama. Incondicionalmente Deus nos ama. De forma, sabe assim, como ninguém nos ama, Deus nos ama. E esse amor, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele faz essa conexão. Ele começa trazendo Deus, pela compaixão de Deus, que apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele desce no capítulo 12 de Romanos, versículo 3, aí ele parte para a conexão com a gente mesmo, que a gente vai trabalhar. Paulo diz que a gente não se sinta melhor do que, né? Não se sinta autossuficiente. É a questão hoje do complexo de superioridade. Versículo 3, Paulo trata disso. Que a gente não pode se sentir melhor do que ninguém, mas também nem inferior do que ninguém. Aí Paulo agora começa o trato com os irmãos, a questão relacional, essa conexão que a gente precisa ter com as pessoas, que a crise que a igreja enfrenta hoje é a crise relacional, por falta de conexão. E aí ele parte até os inimigos. Mas, enfim, voltando à nossa comunhão com Deus, é importante que você tenha qual a visão que você tem de Deus. Como é que você vê Deus? Volto a dizer, em algum momento, talvez a religião que nos conecta a Deus, em algum momento ela pode nos desconectar. Muito forte isso que você está dizendo, viu, Carlos? Extremamente forte, né? O que deveria nos aproximar, hoje, muitas vezes, está nos afastando. E essa visão que você colocou aí, desses deuses, vamos dizer assim, a forma como alguns veem Deus, de uma maneira ou de outra, isso gera uma conexão ou uma desconexão de Deus. Isso é muito forte. Verdade. Muito forte, isso machuca. Porque muitas pessoas elas não sabem como lidar com isso. Se você tem a visão de Deus, como por exemplo Lutero tinha, né, um Deus que era vingativo, que julgava, que estava ali como juiz o tempo todo, então Lutero tinha medo de Deus, não queria se aproximar de Deus. Quer dizer, isso é muito perigoso. Qual a visão que você tem de Deus? Porque a forma como você vê, você se conecta com ele. Isso é muito forte. E o interessante, sabe, que dentro dessa conexão, a gente pode em algum momento ter desconectado dele. Muitas pessoas se perdem no caminho. Por isso que essa visão que você deu, Jó diz assim, há muito tempo eu ouvia falar dele. Mas hoje os meus olhos te viram. Voltando ao ponto de referência que a gente precisa ter com Deus. Aquele momento em que a gente tem aquele impacto, sabe? Aquela experiência com Deus. Aquela experiência com Deus ímpar, única, individual, que eu acho que todos nós precisamos ter com Ele. Sim. E o caminho é a oração. E o caminho é a oração. Eu dizia hoje na igreja, o sofrimento é pedagógico. O sofrimento não tem algo mais pedagógico do que o sofrimento para a gente se aproximar de Deus. Mas eu acredito ainda, existem algumas formas de Deus nos conectar a Ele. Claro, Romanos 12 é muito claro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo, a palavra compaixão ali é como um chamamento que ele podia ordenar, mas ele está pedindo. Existe também quando Deus nos leva à casa do oleiro. Que aí eu não quero, eu gosto de dizer, ir para a casa do oleiro não é muito bom. Aí o vaso se quebrou-se, porque não é Deus que quebra o vaso ali. O texto ele quebrou-se. As nossas experiências, desobediências, não leva a se quebrar, mas glória a Deus, que se quebrou na mão do oleiro. Mas o Jeremias 19 diz que tem uma experiência muito triste ali, é quando o vaso se quebra e não tem mais jeito. É quando Deus diz assim, dê um ponto final. Mas glória a Deus que estamos vivos, que estamos respirando. Todo dia, quando a gente acorda e abre os olhos, é porque Deus não desistiu da gente, né, irmão João? E aí, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de nós. Estamos aqui nessa noite agradecido a Deus pela mais uma oportunidade de começar tudo de novo. Se conectando com Deus. Agora, como Mateus capítulo 5,
ele trata de 8 bem-aventuranças, trazendo a conexão, e ele trata primeiro de 2 conexões, que ele começa a dizer, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os que choram. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, digo, e bem-aventurados os que choram. A palavra pobre ali é desprovido de tudo, é olhar para Deus, que entender que só a graça dele pode nos alcançar. E quando ele fala de chorar, é um choro pelos nossos pecados, é um choro de uma carência, de uma necessidade, daquela criança no colo da mãe dizendo, mamãe, eu preciso de você, eu preciso, né? E o pai também. Então, essa conexão. Mas aí tem a conexão, o triângulo da conexão, que agora é com os outros, é com o próximo, que aí a pergunta que o senhor fez a mim, essa conexão com a esposa, essa conexão com os filhos, essa conexão com o próximo. Carlos, só um instantinho. Antes que a gente trate sobre esse tema, eu quero pedir para os queridos que estão conosco, amigos, irmãos, enfim, que deixe o seu like aí para nós, tá, queridos? Vocês que estão aqui conosco, ó, dá aquele likezinho, isso é importante. Comenta aqui para nós o que você está achando. Inclusive, tem algumas pessoas aqui. Vera Melo tá mandando a paz. Artas também está dizendo que está conosco. Paulo também está conosco. Mãe e filha também está conosco. Sidneia está conosco também. E, claro, e não poderia ser de menos, Isso, Calmiane Smith está também conosco. A minha querida esposa não pôde estar conosco hoje, está passando por uma pelejazinha, está fazendo um exame, e ela hoje não pôde estar conosco. E a esposa do irmão Carlos também, a irmã Eliane. A gente quer mandar também a paz para ela, por ela também estar conosco. Então, queridos, é um prazer tê-los aqui. Se você ainda não é inscrito no canal Jean Lopes, se inscreva agora, participa conosco, e nós vamos estar aqui toda semana, toda quinzena, trazendo um conteúdo top. Você já tem uma conexão com Deus? Você já se conectou com Deus? Se você tem essa conexão com Ele, isso é extremamente importante. Ou melhor, Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer, sobre tudo que você tem que fazer, buscai primeiro o reino de Deus. Busque essa conexão com o alto. Isso é extremamente importante. E aí, as demais coisas vão acontecer. Então, sendo assim, conexão com Deus, essa é a primeira, Carlos, é a grande conexão que nós temos que ter. Concorda? Concordo. Agora, essa conexão que é com a família, com os outros, é o que nós vamos falar agora. Eu quero falar de família, quero mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos, Carlos Júnior, que está na escuta aí, Carliene, enfim, Neto, toda a minha casa, são meu maior patrimônio, vocês são meu maior patrimônio. A minha esposa Eliene, Júnior, Neto, Carliene, são a minha maior riqueza. Então, estamos tratando já dentro dessas conexões. Claro que precisaria de um podcast só para falar dessa conexão com Deus, né, Jean? Era importante, porque assim é algo muito profundo. Eu continuo dizendo, essas experiências que a gente temos que ter com Deus, experiência de um Deus vivo, né? Um Deus real, um Deus assim que nos salvou, um Deus que nos transformou, é uma experiência real. Claro que tem pessoas que, assim como a Bíblia fala de um reencontro, né? Isaías, no capítulo 6, foi uma conexão diferenciada, né? Ezequiel, no capítulo 2, uma conexão diferenciada, né? Então, eles eram cristãos, estavam lá, mas precisavam de uma... Pedro andou com Jesus, mas lá no Mar da Galileia teve aquela experiência, Jesus olhou para ele e disse, Pedro, tu me amas, Senhor. Pedro, tu me amas. Então, essa conexão, que às vezes nós estamos presentes, mas não estamos conectados. Estar na igreja não é ser igreja. Isso. O maior desafio hoje não é só estar na igreja. Então, essa conexão com Deus que a gente precisa ter, certo? De um Deus real, poderoso, que pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida, né? Eu li um livro esqueci o autor agora, que ele falava do Deus esquecido, né? Que é o Espírito Santo, que ele trata do Espírito Santo. Então, tem a certeza, a convicção, essa comunhão, sabe? Começar o dia com ele, sabe? Ler a sua palavra, como o senhor disse agora, Mateus 6, ter Deus como prioridade. Porque hoje a gente pergunta, quem é você? Você dificilmente vai dizer que é um cristão convicto, que teme a Deus. Você vai dizer que é pastor, você vai dizer que é médico, você vai dizer que é doutor, mas que é um cristão. Então, a resposta dentro dessa prioridade, quem sou eu? Sou um cristão que temo a Deus e sigo seus princípios. Mas aí,
Quando a gente se alinha com o céu, sintonia com o céu, sintoniza com o céu, aí vem, dentro do triângulo das conexões, eu acho, irmã Jean, antes da gente falar do outro, a gente precisa falar da gente. Porque eu preciso estar bem com Deus, comigo e com o outro. E aí, dentro desse autoconhecimento que a gente vai trabalhar aqui, sobre inteligência emocional, e os pilares da inteligência emocional é autoconhecimento, é controle emocional, é automotivação, é empatia, é saber se relacionar. Isso são os pilares da inteligência emocional. Nós iremos trabalhar isso, porque eu preciso também entender que eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso ser bem resolvido. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quais são os meus maiores medos. Eu preciso saber o que é que me aborrece, o que é que me alegra. Eu preciso saber quais são, na minha vida, quais são os meus padrões éticos. Entendeu? Qual é o meu propósito? Para onde eu estou indo? Onde é que eu quero estar daqui a 3, 4 anos? Tem muita gente, por mais que crê em Deus, mas em algum momento parece que está perdido. E é importante a gente se encontrar. Porque há 4 P's que eu gosto de dizer nas oportunidades que eu tenho. Primeiro, promessa. Nós temos uma promessa. Segundo, nós temos um propósito, ou melhor, um processo. Terceiro, nós temos um propósito. Quarto, nós temos proposta. Então, essas propostas podem atrapalhar todos esses 3 P's. Então, eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou? A sua patente não é quem você é. A sua raiz familiar também não é quem você é. Quem você é não é os seus anéis, não é o seu mestrando, o seu doutorando. Quem você é? É importante a gente responder isso para se dar bem com a gente mesmo. E eu disse, voltando, responder o que é que lhe aborrece? O que é que lhe alegra? O que é que você faz de bem, de melhor? Qual o seu propósito? Eu acho interessante que hoje as pessoas estão correndo para ser vista, baseado nos seus talentos, baseado nos seus bens, mas às vezes se esquece que nós somos importantes pelo nosso existir. Nós precisamos entender. Nós terminamos um livro, não publicamos ainda, que é Amar a Si Mesmo, sim. Amante de si mesmo, não. Terminamos, estamos em processo. E por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro porque todas as vezes que eu perguntava a alguém, diga o nome de 2 pessoas que você mais ama, sempre falar em Deus, que Deus é o principal. Isso. Ela sempre dizia, minha mãe, meu marido, meu filho, e por que não você? Então, a gente precisa estar bem resolvido olhando no espelho. Entendeu, irmão Jean? A gente precisa ser bem resolvido com a gente mesmo, porque jamais eu vou amar alguém se eu não me amo. O que, Carlos, você está falando, meu irmão, é muito interessante, porque hoje nós estamos, de fato, queridos, a gente vive hoje uma crise de identidade. As pessoas não sabem quem elas são, qual o propósito delas aqui na Terra, de onde ela vem, nem para onde ela vai. O mundo, as pessoas do mundo aí, como a gente costuma dizer, talvez elas não saibam, mas se você crer em Deus, se você tem uma conexão com Deus, você deve saber isso. Essa crise de identidade que a maioria das pessoas vive, inclusive dentro das igrejas, se dizendo que são crentes, que creem em Deus, é muito grave. E isso se mostra, Carlos, isso hoje transborda. O Brasil hoje é o 2º país mais ansioso do mundo. Então, isso é muito assim perigoso. As pessoas tomam remédio, elas estão numa crise de existência, o que elas são, por que estão aqui. E elas vivem um dia após o outro sem entenderem isso. A ansiedade tem batido a porta, depressão tem batido a porta, e as pessoas vivem uma neura hoje, uma loucura, sabe, Carlos? Isso é muito grave. Então, esse autoconhecimento, esse buscar conhecer-se em Deus, você veja que a gente pode tomar como exemplo, Salmos lá, nos Salmos vai dizer, Davi ele vai dizer, ele vai perguntar para a sua própria alma. Essa conexão, essa relação intrapessoal é muito importante. Por que estás abatida, ó minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? E tem muitas pessoas assim. Em outro salmo ele vai dizer, bendize a minha alma, o Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga seu nome. Então, essa falta de uma conexão verdadeira, franca, e também esse autoconhecimento, isso tem trazido doenças emocionais que afetam todas as classes, inclusive está afetando crianças hoje. Com certeza. Então, como a gente está tratando de conexão, então falamos de Deus e estamos falando de nós mesmos. Sim. Então, dentro do autoconhecimento, eu digo que se conhecer, porque você não muda o que você não identifica. Sim, perfeito. E eu digo que inteligência emocional, como a gente vai falar muito sobre inteligência emocional também, inteligência emocional está ligado, dentro desse autoconhecimento, inteligência emocional, quando tivesse umas criancinhas dentro de você que precisasse ser domesticada. E como a gente escreveu o livro e fala sobre Rita, que você viu falando sobre isso, que a gente precisa tratar essas deficiências, porque o destempero, Paulo dizia, quando eu era menino, eu falava como menino, eu me comportava como menino, eu pensava como menino, mas hoje eu cresci. Não é que somos perfeitos, nós somos uma obra em construção, em reforma, sim, todos nós. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente precisa, dentro do autoconhecimento, das conexões, é se conhecer. Quem é você? Por que você se comporta assim? E esse autoconhecimento, a gente vai se esbarrar com a culpa. Claro, mas a culpa, a gente sabe que a culpa, ela não é para nos impedir de prosseguir. Não, pelo contrário. E a gente sabe que quando a culpa, o reconhecimento da culpa é bíblico. A Bíblia diz, reconhece os teus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas. Mas eu preciso olhar para mim. Mas aí, Carlos, deixa eu te fazer aqui um adendo. Jamais, eu acredito, você fica à vontade para pensar diferente, jamais esse autoconhecimento ele vai existir sem eu ter conexões com a família, com os filhos, no meu trabalho. Esse autoconhecimento jamais ele vai se dar isolado, dentro de um quarto. Não, claro que não. Uma vida isolada, uma vida vivendo como um monge. Esse autoconhecimento sim existe. Mas quando eu interajo, eu vivo em família, que é o ponto que a gente quer trazer aqui dentro desse autoconhecimento, por que eu reajo assim? Por que eu me comporto dessa forma? Por que eu trato a minha esposa assim? É muito interessante isso, Carlos. Eu fui dar uma palestra agora semana passada e eu dizia sobre isso. Quando alguém está em nossa casa fazendo a visita e essa pessoa ela derrama um copo d'água, ela está com um copo na mão e por acaso esse copo caiu, derrama água ou ele quebra. Então, automaticamente a gente diz para aquela pessoa, não, tudo bem, meu amigo, meu querido, não há problema, a gente pega outro copo sem nenhuma dificuldade, é super gentil e é educado. Mas, quando é o nosso filho, quando é o nosso cônjuge ou alguém próximo, a gente trata de outra maneira. Você é um tolo, você é um idiota, você é um cego, você está doido, você não viu que esse copo está aqui. Então, veja, dentro da família é onde exatamente nós devemos aprender a trabalhar o nosso caráter, a nossa maneira de ser, de agir, o nosso eu, a nossa identidade, entendermos mais de nós mesmos, porque é dentro do lar, é dentro da família que eu posso ser uma terra fértil ou posso ser um terreno árido, seco. Percebe isso? Percebo. Só que Deus não transforma a família para me transformar. Não, de forma alguma. Deus me transforma para transformar a família. Exatamente. Entendeu? Não, a gente não tem esse poder jamais de conseguir transformar ninguém. Isso. Jamais a gente vai conseguir. Mas é lá que essas percepções, elas são vistas se eu identifico. Ou se o meu cônjuge mostra para mim. Mas só há mudança se eu quiser ir em mim mesmo. Mas mudar meu cônjuge não tem como, realmente. Porque quando se trata quando eu digo que a gente precisa, a mudança começa em mim, porque é aquela questão do exemplo que eu vinha conversando com você, né? Porque a gente sabe que as nossas palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, é esse exemplo que a nossa luta hoje de ser exemplos, né? Exemplos para a nossa família, que é o desafio. E eu jamais vou ser exemplo se eu não me autoconhecer. Sim.
E essa mudança começa em mim, isso é um fato. E até na Bíblia, Deus nunca usou uma multidão para um avivamento. Deus começa pelo homem. Isso, perfeito. Deus pegou Moisés e trouxe um avivamento, tirou Israel do Egito. Deus pegou Gideão e foi lá e convocou um exército e tirou os midianitas, né? Destruiu os midianitas juntamente com todos os 300 de Gideões. Então, essa mudança, quem somos nós? Sabe, irmão Jean, cada dia eu vejo isso, que a gente precisa essa mudança interior, essa mudança começando pela gente. Quem somos nós? Entendeu? Reconhecendo os nossos fracassos, reconhecendo as nossas fraquezas, entendendo que os nossos problemas hoje não são só espirituais. Você falou da crise que a gente enfrenta hoje, a gente enfrenta crise de identidade, crise de autoridade, sabe? Crise de identidade, então, algumas crises, e crise relacional, que eu acho que é a maior crise, como dizia Goethe, que os homens aprenderam a voar como os pássaros, aprendeu a nadar como os peixes, mas não sabe viver como irmãos. Isso. Então, essa crise relacional que a gente precisa rever hoje, o Salmo 133, começando na família. E aí, a gente começa no segundo passo agora, que é casamento. Que aí é onde está o desafio. Porque quando você casa, os traumas afloram. Exatamente. Só que a questão é, eu preciso ser um agente de cura. Eu pensava essa semana sobre José. José e a ferida paterna. Né? José, ele rompeu o ciclo do ódio. Porque quer queira que não, o responsável por toda aquela trajetória de José, indiretamente foi o seu pai. Quando ele contou o sonho, e o pai, daquele dia em diante, despertou inveja nos irmãos que o venderam, que o levaram, enfim. E logo na frente, você vê que existe um livro de Gênesis, o pai é citado muitas vezes. O texto pai, até ele retornar com o seu pai. E a primeira pessoa que ele pergunta é o pai, quando ele vê os irmãos. Mas aí, voltando, essa questão de ferida paterna, de traumas emocionais, como eles se maximizam na nossa vida, principalmente no casamento, eles se maximizam. E aí a gente precisa ser agente de cura um para o outro. Porque a minha casa precisa ser um santuário emocional. Minha casa precisa ser um lugar de cura. E aí a minha casa precisa ser um lugar terapêutico. E é o desafio. Porque, às vezes, lidar com pessoas difíceis é fácil. Não. E quando você é a pessoa difícil. Que aí a gente precisa entender isso. Que, às vezes, você está lá vendo a falha do outro. Mas, às vezes, a falha é em você. A falha não está no outro, a falha está em você. Carlos, Se eu mudo, muita coisa muda. Eu sempre digo isso, viu, queridos? Meu amigo que está nos vendo aí, sempre a questão nunca vai ser o outro. Vai ser sempre você. Isso, você. Porque eu quero que você fale um pouco, vamos trazer outros temas aqui nos nossos próximos, e vamos falar só sobre inteligência emocional. Mas um dos pilares que ele traz é exatamente você saber reagir ao outro. Você identificar suas qualidades, virtudes, defeitos, identificar também no outro, mas saber reagir. Porque a reação é o grande segredo. Como você reage. Então, isso é extremamente importante. E tem pessoas que têm essa dificuldade de não saber reagir a determinados casos, né? É verdade. Dentro da família. Que lá é um ambiente de cura, é um ambiente que a gente pode tratar, cuidar. Que eu costumo dizer sempre isso, quando a gente ministra palestras, que é um ambiente onde Deus nos trata, Deus nos ensina, nos molda o nosso caráter através da família, através da esposa, dos seus filhos, porque lidar com o outro é extremamente importante. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu genro Alisson, para minha nora Tayane, para minha nora Mirella, que são filhos e filhas que Deus nos deu, e minha netinha Eva e também Ana. Deus abençoe vocês, Deus abençoe aí, eu sei que vocês estão aí na escuta. Mas aí, irmão Jean, a gente está terminando já, o horário passa muito rápido, mas eu quero dizer que estaremos aqui, sei que você que usufruiu de tudo que a gente, né? Eu digo sempre, nós estamos aqui, se é uma forma de aprender, é quando a gente ensina, né, irmã Jean? E a gente passa pelo crivo também do aprendizado. E é muito bom. E voltando mais uma vez, a gente vai entrar no casamento agora. Estamos terminando, acho que a próxima a gente vai falar sobre como casais que aparentemente cristão, por que se divorciam, né, irmã Jean? A gente já pode trazer um tema da próxima semana. Muito interessante. Porque casais
Iremos trazer um tema, por exemplo, como Cacá e a sua esposa, ou a ex-esposa, ela disse que divorciou-se dele porque ele era bom demais. Aí estaremos trazendo sobre conexão. Estavam juntos, mas não estavam conectados. Estavam indo para a igreja de mão dada, mas não estavam conectados. E aí a gente encerra, né? Já encerrando a nossa participação nessa noite, dizendo que é preciso ser curado. Como Jesus disse para aquele paralítico, quer ser curado? Quer ser curado? E aí, quando a gente entra num relacionamento, eu me lembro quando eu casei, sabe, Jean? E naquele momento que a gente pensava naquelas expectativas irreais, que casamento era só dormir agarradinho no adredom, no frio, que casamento era simplesmente, a gente viu que casamento é uma responsabilidade, e Deus não dá responsabilidade a imaturos. E aí a gente, até hoje, a gente trabalha, a gente luta, a gente ora, a gente se aprimora, né, Jean? A gente se afunila, né? Porque vai passando o tempo, a gente vai se tornando não só uma só carne, né? Porque existe a unidade, existe a unicidade. A gente vai se tornando um, de verdade. Porque casamento é isso, é se tornar um. E aí a gente, depois de um relacionamento com Deus, a gente começa a entrar nos maiores desafios de um homem. Porque eu digo que se o homem acertou, ele errou no casamento, ele pode ter acertado em tudo. Mas se ele errou no casamento, ele errou em quase tudo. Mas aí a gente entra nesse desafio, né, de casar, de se relacionar, de se conectar. Que eu acho que a maior crise que nós enfrentamos hoje é essa conexão, quando se trata de conexão de comunicação, conexão espiritual, conexão sexual, conexão na intimidade, conhecer um ao outro, olhar nos olhos, pegar nas mãos, comunicar-se, conectar-se, estar realmente entendendo o coração do outro, né? Essa unicidade que a gente sabe que é um desafio muito grande hoje, devido às diferenças, né? Mas com certeza que é um Deus que, pelo seu Espírito Santo, nos ajuda a essa conexão. E eu volto a dizer, quando Pedro olhou para o paralítico, ele disse, quer ficar curado? Quer ficar curado? Ele olhou nos olhos do outro e ele disse, eu quero. E quando a gente se conecta, a gente tem muito mais do que... Ele recebeu muito mais do que o milagre, né? Recebeu salvação. Carlos, você falando sobre isso, sobre família, sobre mulher, filhos, e eu entendo, eu estou nessa mesma escola que você, menos um pouquinho, eu tenho hoje 29 anos casado com a minha esposa, te amo, amor, você sabe o quanto você é importante para nós. E nós temos trabalhado, né, como você também ministra, viu, queridos? Você quer receber um palestrante de primeira linha, deixa eu abrir só um parêntese aqui, tá? Não. Quer receber um palestrante de primeira linha na sua igreja, enfim, está aqui o homem Carlos Pereira, e de forma humilde, seguindo ele assim, e estou também por aqui, mas aprendendo mais ainda com o Carlos. Eu costumo dizer que o casamento é uma grande escola. Isso. E eu considero isso extremamente importante, viu, queridos? Casamento é uma grande escola. Então, nós precisamos... E outra coisa, não se passa de ano. Você vai ter até que a morte separe, trabalhando ao lado dele, ao lado dela. E dentro dessa escola, existem realmente lições, Carlos, que nós precisamos aprender. Precisamos aprender. E um aprendizado que eu considero extremamente importante é o aprendizado da comunicação. É o aprendizado do perdão. A gente vai falar, né, Dudu? É você aprender a ter empatia pelo seu cônjuge. É você se colocar no lugar do outro. É você vestir a camisa do outro. É você exatamente entender como o outro reage, como o outro pensa, como o outro faz. E isso gera uma relação conjugal. Porque, queridos, pode ser jargão. Sabe, Carlos? Pode ser jargão. Mas eu considero uma frase extremamente importante. Nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso na família. Então, ter uma família feliz, perfeita não, mas uma família feliz é extremamente importante. Entender, Carlos, que eu como esposo e minha esposa, nós dois juntos precisamos construir o melhor casamento possível. É uma relação que dá certo. Por que ela dá certo? Porque não foi uma ideia nossa. Foi uma ideia de Deus. Olha lá a conexão primeiro com Deus. Se eu me conecto bem com Deus, se eu tenho esse autoconhecimento, me entendo melhor. Esse autoconhecimento.
com certeza fica mais fácil, Carlos, de eu poder lidar com o meu cônjuge, de eu poder amar melhor, poder perdoar melhor, me comunicar melhor. E outra coisa, eu dizia isso sábado agora passado, nós fomos dar uma palestra e eu dizia, olha, o celular, sem dúvida alguma, é uma maravilha, mas nós precisamos colocar limites para ele. Nós vamos trazer um tema só sobre isso. Precisamos trazer limites, porque, infelizmente, tem destruído muitos casamentos, muitas famílias, porque não tem colocado limites para o celular. Então, usa de forma... céu. Foi o que você começou falando, né? Então, o céu e o céu. E o céu, exatamente. O céu com L, né? Que é celular, e o céu, conexão primeiro com Deus. Então, essa conexão, essa escola que é a família, que é o lar, eu sempre costumo dizer, aquela passagem bíblica lá em Reis, quando Davi, ele estava apto, pronto, ele se considerou preparado para lidar com o gigante. É uma palestra que a gente ministra, a gente prega sobre esse tema. Quando Davi, ele se achou apto, foi lutar com o gigante, ele foi chegando, trazendo comida para os seus irmãos e viu aquele homem lá de quase 3 metros de altura, desafiando o povo de Deus. Ele procurou entender que ia ter um presente, ia ter um ganho aí, ia ter recompensa, né? Seria rico, sua casa isenta de impostos, iria casar com a filha do rei. Ele disse, eu vou lutar com esse gigante. Quando o rei Saul questiona ele contra-argumenta. Ele vai dizer assim, olha, eu me sinto preparado para lutar com esse gigante, porque eu já lutei com leões e ursos. Eu cheguei a tirar da boca do leão e do urso ovelhas. Então, esses nossos conflitos internos, esse autoconhecimento é extremamente importante. Talvez você esteja passando por um deserto agora. Isso. Vamos falar, Carlos, com essas pessoas que estão nos vendo aqui hoje, ou você está vendo amanhã, não sei qual dia que você vai ver esse podcast, mas se Deus te colocou aqui, se você parou para ver e ouvir esse trecho, o Senhor está falando contigo. Talvez isso seja realmente, o Carlos disse ainda há pouco, seja realmente pedagógico. Esse deserto que você esteja passando. Talvez você está agora enfrentando leões e urso, Carlos. Mas eu quero dizer que se você passar, se for um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, buscar graça, sabedoria, oração, se conectar com a pessoa certa, que é Deus, eu tenho certeza plena que você vai passar por essa luta e você vai cantar do outro lado, como se diz. Vamos falar com essas pessoas, galera? Vamos dar um oi para elas. Vamos. Não sei qual o momento que você está enfrentando agora, mas conexão. A primeira e mais importante conexão, o poder da primeira conexão. É a conexão com Deus. Então, assim, eu acho que tudo que nós falamos aqui, tudo que nós expomos dentro dessa conexão com Deus, é importante esse compromisso, né? Ter compromisso com Deus. E aí você que está aí ouvindo a gente, quem sabe ligou a televisão, ligou o YouTube agora, e eu quero dizer para você que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, mas se a casa está edificada sobre a rocha, você vai estar conectado com Deus, você vai estar ligado com Ele. O vento sopra de todos os lados, a chuva vem de cima para baixo para destruir tudo, mas se você fizer conforme o manual, que é a palavra de Deus, com certeza, Deus vai honrar a sua família, Deus vai honrar a sua casa. Não desista, não desista. A Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que nos faz mais do que vencedores. Então, não desista, prossiga, vá avante, tente mais uma vez. Essa semana, eu estava pensando no capítulo 8:4 de Juízes, que diz assim, cansado, mas prosseguindo. Quando o Gideão chega com toda a sua família, com todos os seus soldados, pedindo ajuda, e foi negado ajuda, mas ele não para, ele prossegue, ele continua. Então, às vezes, você está, quem sabe, está cansado. Cansou da sua casa, cansou da esposa, cansou da família, disse, acho que eu vou desistir de tudo, mas saiba de uma coisa, não desista. Cansado, mas prossiga, vá adiante. Conecte-se com Deus, conecte sua família. Eu digo, irmã Jeane, existe uma coisa hoje que a gente chama o normal e o comum. Sim.
Essa questão de conexão. Hoje a gente vive pessoas vivendo, parece normal. Parece que é comum. Hoje a gente chega em casa, o marido desconectado, a esposa está no sofá, e aí ele manda ela botar a janta, e ela diz assim, tá lá no fogão, e ela no televisão, ele vai lá na cozinha solitário, coloca a sua comida na mesa, e triste, desconectado, e vai para a televisão, a mulher já foi para a cama, não vai até os filhos, e daqui a momento ele passa 1 hora, 2 na televisão, desconectado, ou até conectado, mas não desconectado com a sua família e com Deus. Daqui a pouco vai dormir, a mulher já está dormindo, e aí ele passa horas na televisão, e pode até visitar um canal que não seja incoerente. No final de tudo, no outro dia ele acorda, vai para o trabalho, e assim vive uma vida desconectada. Conecte-se, levante-se, traga Deus para sua casa. Faça o culto doméstico, beije a sua esposa. E o beijo é legal, né, Jean? Jean sabe, eu falo muito do beijo. Agora é o beijo de 6 segundos. Não é aquele beijo de tia, não. É aquele beijo de 6 segundos que conecta-se de verdade. Aquela conexão, né? Que alegra a alma, que o cortisol, toxina, dopamina fica em erupção. Conecte-se, abrace o seu filho, abrace a sua esposa, né? Traga Deus para sua casa e saiba que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, você pode trabalhar, você pode ter bens, mas se o Senhor não edificar a casa, coloque Deus como o Senhor da sua casa, como o Senhor da sua vida. Queridos irmãos, estamos partindo para o final desse nosso primeiro podcast e quero mandar aqui um abraço para a irmã Nélia, para o irmão Jorge e para a mãe e filha, né, para Paulo, enfim, para todos que estiveram conosco hoje aqui. E para você que vai ver ainda esse podcast, eu te convido para que você se conecte mais com Deus. Isso é extremamente importante. Essa conexão, essa primeira conexão é extremamente importante. E Carlos já deu aqui o tema já do nosso próximo. Vamos falar sobre casamento, sobre família, sobre divórcio. E queremos trazer um exemplo aqui muito forte e certamente você vai gostar muito e vai mexer um pouco conosco. E dentro desse assunto, vamos tratar da inteligência emocional no casamento e na família. Como isso é importante. Esse pilar extremamente importante hoje é um assunto que está em voga? Mas ele é algo que está na Bíblia. A Bíblia permeia esse assunto em vários textos. Então, já queremos deixar você aí conectado, se antena conosco, que brevemente vamos ser o nosso próximo podcast. Então, Carlos, eu queria puxar aqui a câmera, aqui o nosso colega puxasse a câmera para nós dois. Fernando puxasse a câmera aqui para nós dois. E aí, foi bom ou não? Gostou? Rapaz, ele trouxe uma referência sobre minha pessoa como palestrante, mas alguém pode até, mas depois que eu vi ele, aí não quer me ouvir mais. Depois que eu vi ele, não quer me ouvir mais. Humildade, um dos melhores palestrantes. Os melhores palestrantes aqui da Paraíba, tem sido um instrumento de Deus. Ele é a irmã Calmiani, tem sido uma benção, graças a Deus. Louvo a Deus pela vida dele, que tem dado as mãos nessa batalha que não tem sido fácil para ninguém, né, Jean? Isso. Falar de família hoje é um desafio muito grande e que Deus tenha nos dado a graça, sabe, para estar nessa labuta. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Jean, meu companheiro aqui. Então, para mim, foi uma benção nessa noite. Espero que você tenha gostado também e possa ter, não só, porque a gente sabe que quando a gente ensinar é um verbo transitivo e a gente sabe que é uma conexão, né? Essa conexão. E eu louvo a Deus, porque eu sei que eu também recebo, e você que está aí do outro lado recebe também, e somos felizes pela vida de vocês que estão conectados conosco, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe o irmão Jean, e com certeza na próxima estaremos, se Deus quiser, estaremos juntos. Silene de Santa Catarina está também conosco. Então, só lembrando, viu, queridos, o que eu aprendi ao longo desses anos, dando palestras para casais e família, o meu professor, humildemente, a pessoa que eu me inspirei foi em Carlos. Então, Carlos foi um grande canal, uma das pessoas que eu conheço há mais de 30 anos, e ele nessa pegada me inspirou, eu e a minha esposa, e nós estamos muito assim felizes, porque assim como ele, nós viajamos esse estado, né, Carlos? Verdade. Dando palestras,
E brevemente vamos lançar os nossos livros. Se Deus quiser, vamos estar juntos aí lançando um livro tratando sobre esse assunto: família, finanças, inteligência, vida 2, enfim. Meu irmão. Amém. Deus abençoe. Tá aqui contigo. Falar em livro, nosso livro já tá sobre sexualidade, já está na impressão já. Opa. Se Deus quiser, o próximo mês a gente vai estar com ele aqui apresentando os irmãos. Um livro que a gente fez com muito carinho, sabe? Baseado nas palestras, nas experiências que nós temos tido de falar sobre sexualidade, com muito respeito, com muita coerência. E eu tenho certeza que vai abençoar muitos casais em nome de Jesus. Então, queremos ser gratos a Deus por você ter estado conosco até agora, 1 hora. Então, quero ser grato a Deus e quero orar de forma breve, mas sendo grato a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te dar graças, Senhor. Queremos te dizer, Senhor, que Tu és importante, Tu és a soma de tudo isso aqui, Senhor, porque esse projeto, Pai, que nasceu no coração de Carlos e no nosso, só estamos aqui porque o Senhor tem nos dado sabedoria, graça. E, Pai querido, que tudo que nós estamos aqui passando, Senhor, aprendendo e ensinando, possa penetrar no coração e na mente de outras pessoas, Senhor, e que essa conexão primeira, Senhor, tão importante que é contigo, possa ser de forma evidente na vida de outros. E que nós possamos ser canais, Senhor. Nós entendemos que o nosso propósito aqui, Senhor, é ajudar casais, pessoas, para que elas possam, Senhor, estar mais perto de Ti. Então, Pai, sendo assim, nós somos gratos por tudo isso, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai do Senhor a todos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, aí no Instagram. Obrigado. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau.